num culto de doutrina, num culto de ensinamento, e agradecemos a Deus pela oportunidade. Agradecemos a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Vale mais um dia na presença, na casa, dentro do seu tabernáculo, do que 1000 em qualquer outra tenda, do que 1000 em qualquer outro lugar. Nós glorificamos a Deus porque sabemos que existe o nome do Senhor, existe a presença do Senhor. Ele instituiu a tua glória na casa de oração. E nós confiamos no poder dessa palavra. Amém? Deus me dera uma palavra e quero eu compartilhar. Está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas no Novo Testamento, o livro de Atos, o início dos ministérios das igrejas. Deus nos deu uma palavra em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, versículo 8 ao 15. A leitura, na realidade, ela se prolonga do capítulo 6 e capítulo 7. Ela vai em todo o capítulo 6 e capítulo 7, mas nós vamos dar uma pincelada em cada um dos capítulos, amém? Amém? Mas quero eu ler com os irmãos versículo 8 até o 15, o tema da leitura: Estevão, o primeiro mártir. Estevão, o primeiro mártir. Amém? Amém. Versículo 8: aos que nos ouvem, aos que nos acompanham, em nome de Cristo Jesus, não perca a oportunidade. A palavra que nós lemos aqui não é um conto de fada, não é uma revista, não é um jornal, não é um elaborado escrito por um edito qualquer, não. É a representação viva da palavra, do poder, da unção, da glória de Deus. Aleluia. Se houver a ocasião, se houver como, desprenda-se de seus afazeres, pegue um exemplar bíblico e acompanhe a leitura, acompanhe a meditação na palavra. Cristo tem algo para mim e para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus, amém? Versículo 8 diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo com eles, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsos testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui com uma palavra extremamente pedagógica, uma palavra extremamente instrutiva. Sabemos que estávamos no início do cristianismo, no início das pregações, das formações dos discípulos, daqueles que decidiram se tornar seguidores de Cristo. Sabemos que os 12 estavam ativos, anunciando a palavra, constantes em oração. Sabíamos que através de alguns dos discípulos milagres já teriam acontecido, todos estavam cheios da presença do Senhor, já tinham inclusive sido levados ao cárcere como Pedro e João. Nós sabíamos que Deus já tinha realizado uma obra ao qual o nome de Cristo estava sendo espalhado e afamado, mesmo após o seu retorno aos céus, após a sua ressurreição e o seu retorno aos céus. Sabemos que Cristo não deixou aquele povo órfão, como não nos deixou nos dias de hoje também órfão. Deu-nos o Espírito de Deus. E em todas essas ações, em todas essas circunstâncias, nós vemos que estava crescendo o número. Nós vemos, se nós olharmos os textos
os capítulos anteriores do próprio livro de Atos, nós vemos aí que Deus tinha projetos imensos para os discípulos. Nós vimos a descida do Espírito Santo em Atos 2, o discurso de Paulo, a conversão, a cura, a conversão de muitos, a cura do coxo do templo da Igreja Formosa, Pedro e João, que foram levados ao sinédrio, depois foram presos. Sabemos que muito aconteceu. Sabemos que estava crescendo o número. Os discípulos de Cristo, através da pregação dos 12, estava realmente se tornando volumoso, e eles começaram a cuidar uns dos outros. Começaram a formar uma situação, uma organização, uma liturgia. Muitos estavam apaixonados com a força do primeiro amor, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Evangelho de Cristo, pelo poder das suas palavras, pelos prodígios, pelos milagres. Muitos estavam se doando e Cristo estava enchendo cada um deles, e o Evangelho crescia-se de uma forma exuberante. Aleluia! Muitos estavam doando as suas fazendas, as suas terras, as suas casas, os seus recursos, para acumular recursos para crescer a obra. Entenda, existiam homens e mulheres compromissados. Sabemos que no meio de tanta situação, tinha que haver uma certa organização. Veio povos de vários setores, de vários lugares, de várias regiões, e no meio de toda aquela organização houve o primeiro, não digo contenda, mas o primeiro desarranjo. Houve o primeiro desencaixe em ideias. Como eram muitas pessoas, como eram muitos discípulos, como os 12, liderados por Pedro, estavam assíduos na palavra, constante, com uma vida de oração, sabendo da responsabilidade de imitar os passos de Cristo, sabendo que tudo aquilo seria uma situação árdua, sabendo que Cristo era com eles, mas tinha uma certa responsabilidade, e eles tinham que administrar aquilo. De repente houve entre os gregos e os judeus, os gregos e os hebreus, houve uma certa discórdia. A distribuição de alimentos nos templos, a distribuição de alimentos em sua organização, estava tendo um certo desfalque com os idosos de algumas regiões, e aquilo formou um certo atrito, e aquela ação, aquele atrito, aquela situação chegou aos 12 discípulos. Entenda que dentro da casa do Senhor, dentro da casa de oração, existe sim a possibilidade de desacordos, existe sim a possibilidade de situações que possam causar algum tipo de contenda. É natural, somos seres humanos, é natural, somos falhos, pecadores. Sabemos que o Espírito Santo está à frente do trabalho, mas que nós precisamos ser cada vez mais limpos, transformados, lapidados pela responsabilidade do Evangelho, para usar de benevolência, compaixão e misericórdia, se impondo no lugar do próximo com amor. E aquele povo estava praticando tudo isso, mas infelizmente a má distribuição da alimentação faltou para alguns dos idosos que estavam ali assentados. Alguns reclamaram: o alimento chegou para eles, mas não chegou para nós. Ou sabe, houve uma distribuição, e houve nessa distribuição essa falha. Essa situação se alastrou, porque não eram poucos, eram muitos, mas chegou ao conhecimento dos responsáveis. Qualquer situação que aconteça na igreja, irmãos, qualquer situação que aconteça dentro de uma liturgia a qual o Espírito Santo está à frente, dentro do ministério ao qual Deus está no comando, entenda, a situação nunca passa desapercebida aos olhos de Deus. A situação nunca passa desapercebida ao Espírito Santo. Ele sempre nos dá uma direção, ele sempre nos dá uma ação sobre aquela situação. Sabemos que Satanás, ele é extremamente inteligente, e se ele encontrar legalidade, se ele encontrar acesso, ele vai penetrar naquela situação, e aquela pequena discórdia, aquele pequeno atrito pode gerar uma grande turbulência, pode gerar uma grande catástrofe, muitas mortes espirituais.
O projeto do inimigo é tentar destruir justamente a comunhão, é tentar destruir a união. E a Bíblia nos ensina que bom é que o homem viva em união. Nós sabemos que a palavra do Senhor nos ensina e nos auxilia a andarmos em comunhão e união uns com os outros. A palavra nos ensina que a prioridade é justamente o amor fraterno. O amor que sentimos tem que ser prático, não pode só ser expresso, mas tem que ser um amor em ações, e eles viviam aquilo. Mas para que aquilo não se alastrasse, para que não houvesse legalidade, para que não houvesse nenhum tipo de brecha para os demônios e para o maligno, os 12 se reuniram, conversaram entre si, e depois chamaram todo o conselho, chamaram todos os anciões, chamaram todos os responsáveis para dar solução à situação. Geralmente nós temos um líder que, com a instrução do Espírito Santo, ele põe ordem na casa. A situação não pode ficar bagunçada, a situação não pode ficar errada. E entenda, todas as vezes que você faz algo de bom, todas as vezes que você faz algo agradável, todas as vezes que você faz algo que agrega e abençoa, o inimigo ele não vai ficar quieto, ele vai tentar lançar uma retaliação, ele vai tentar lançar os seus dados, ele vai tentar manipular e soprar ao entendimento de muitos que algo está de errado. Nós sabemos que existe uma batalha espiritual, sabemos que existe uma luta espiritual. Essa luta espiritual não foi só no início das igrejas, não foi só no início do cristianismo, do evangelho, mas essa luta espiritual nós vivemos até os dias de hoje. Quantas pessoas estão se enfraquecendo, estão se distanciando, estão saindo do caminho, da direção, perdendo a sua salvação, porque muitas das vezes deu legalidade em pequenas situações, deu brecha em pequenas situações, coisas que poderiam ser superadas, um aperto de mão, um me perdoe, um abraço, não vamos resolver junto, não o que você acha de um conselho, sabe, situações banais que muitas das vezes podem ser resolvidas. Nós, quando amamos o próximo, a Bíblia nos ensina a honrar o próximo mais do que a nós mesmos. A Bíblia nos ensina a perdoar o próximo, a Bíblia nos ensina a abençoar o próximo. Entenda, nós temos que entender que a nossa luta não é contra os membros da igreja, a nossa luta não é contra os líderes da igreja, a nossa luta não é contra os obreiros da igreja, não é contra o pastor. Existem situações, entenda, existem situações que chegam numa situação alarmante, numa situação tão delicada, tão perigosa para a sua alma, para a sua salvação, que a Bíblia nos ensina que obreiros que, em vez de andar em comunhão, em vez de ser guiados pelo Espírito Santo, em vez de praticar o amor, em vez de honrar o Evangelho, vestir a camisa do ministério, em vez de apoiar as palavras que o pastor ensina, em vez de direcionar, sendo guiado pelo Espírito Santo, amar sendo guiado pelo Espírito Santo, causam rebeliões, causam fofoca, fuxico, disse-me-disse, panelinha, falam que não viram, botam o seu raciocínio, os seus pensamentos acima da lei, acima das palavras, acima do ministério. A Bíblia nos ensina que tais obreiros estão sendo comparados com cães. Olha como é forte. Mas pastor, o que representa? Lá em Apocalipse capítulo 22, nos lembra João, através da revelação do Apocalipse, inspirado pelo Espírito de Deus, pelo próprio Cristo que lhe revelara, lembra-se em Apocalipse que os cães ficarão de fora do reino dos céus. E quando fala dos cães, é justamente sobre os maus obreiros, que em vez de andar com comunhão, com pacificação, com amor, andam em rebelião, causando discórdia e instruindo o homem e a mulher dentro do ministério ao pecado. Meu Deus, Entenda, situações podem ser agravadas ou maximizadas, ou podem ser diminuídas, minimizadas. Qual é a tua escolha? A escolha da humildade, a escolha do bom senso, a escolha de obediência nos traz muitas das vezes livramentos intensos, porque às vezes o projeto do diabo começa com um pequeno acesso
Ele não quer se mostrar audacioso na hora, mas ele quer participar da situação. Quando ele encontra uma situação, ele alastra. A Bíblia fala que os 12 reuniram-se, chamaram todos os anciões e entraram num acordo. Falaram assim: olha, não é lícito que nós paremos de orar, que nós paremos de pregar a palavra, para que nós possamos servir mesa, para que nós possamos cuidar da alimentação, para que nós possamos distribuir o que está sendo oferecido para alimentar as idosas, alimentar o povo. Então vamos fazer o seguinte: constitui 7 homens, constitui 7 jovens, constitui 7 pessoas com bom caráter, com bom testemunho, cheios de fé, com o Espírito Santo. Olha só, eles mesmos não foram os 12, foram os que conviviam com eles. Foram os próprios discípulos, seguidores que estavam ali passando pela situação. Quem você acha que nós vamos escolher? Quem você acha que é apto? Sabe o que nos mostra apto muitas das vezes? É a nossa própria ação. Não é só a nossa fala, é a nossa ação. O nosso testemunho é válido, mas a nossa ação justifica a nossa fé. A nossa ação mostra quem somos, de quem somos e para quem somos. Quando nós falamos muito e agimos poucos, nossa propaganda não é vista por Deus. E importa que o homem seja aprovado por Deus e não pelos homens. E para ser aprovado por Deus, é Deus quem faz a sua propaganda. Ele te mostra para os demais. Ele te mostra para os demais. É Deus quem faz a abertura das portas para você. Houve ali a primeira unção dos 7 primeiros diáconos da casa, os 7 primeiros servidores da casa, os 7 primeiros que estavam devotos a obedecer e com amor a agradar e a servir. Aleluia. A Bíblia fala que entre esses 7 que foram escolhidos para servir a mesa, olha, que a gente muitas das vezes fala que servir mesa poderia ser uma ação pequena, poderia ser uma ação até humilhante, poderia ser uma ação que ninguém queria participar, mas os 12 discípulos de Jesus mostram que aquilo era uma ação de extrema importância. Servir ao próximo, irmãos, era o que Cristo fez como exemplo. Quando ele começou a lavar os pés dos discípulos, alguns olharam assim: não, Senhor, eu não vou permitir que você lave meus pés, não. Jesus olhou para ele e disse assim: Pedro audacioso fala: não vou permitir que o Senhor me lave os pés, é muita humilhação, não pode ser isso. Jesus olhando para ele, lavando os pés dos outros, olhou para ele e disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro olha e fala: Senhor, eu não lavo só os pés não, lava a cabeça, lava o braço, lava tudo, porque o que eu quero é ter o Senhor como parte da minha vida. Aleluia. Jesus deu o maior exemplo de humildade. Jesus deu o maior exemplo de ser servo. Jesus deu o maior exemplo. Ele expressa para os seus discípulos: quer ser grande no reino dos céus, o maior do reino dos céus começa servindo. Sirva o seu irmão. Eu estou aqui para servir o desejo e a vontade do meu Pai. Entenda que o exemplo de vida de Jesus foi praticado naquela ação. Aqueles homens escolheram os 7, e entre os 7 tinha um que se destacara por nome Estevão. Tinha um que se destacara de uma forma exuberante. Olha a descrição do que era Estevão. Versículo 5 do capítulo 6 do livro de Atos diz assim: E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão. Quem era Estevão? Homem cheio de fé. Entenda, se você não acredita por fé em Cristo Jesus como Messias, o Salvador, o Filho de Deus, aquele que desceu dos céus e se manifestou como homem e teve morte de cruz para se apropriar dos meus pecados para me dar a salvação, dos meus pecados para lhe dar a salvação. Se você não crê que Cristo é o Salvador, você já começa errado. O homem tem que crer na sua salvação. O homem tem que crer na ação benevolente de Deus em enviar Cristo para nossa salvação, por amor à humanidade. O homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Não existe bem maior na vida do homem. Não existe auxílio melhor na vida do homem. Não existe ninguém que possa lhe apoiar, lhe defender, ninguém que possa te entender, ninguém que possa te consolar, ninguém que possa te guiar como o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo é o nosso
nosso Consolador. O Espírito Santo é a nossa fortaleza, é a nossa rocha, é a nossa estrutura. É o homem sem o Espírito Santo é vazio. O homem sem o Espírito Santo é um homem perdido. Mas entenda, o homem que tem no templo do teu coração a presença do Espírito Santo é um homem bem-aventurado. Um homem bem-aventurado é muito mais feliz, é muito mais completo, é muito mais contente, é muito mais feliz do que a gente possa entender. A maior preciosidade da vida dos grandes homens do passado, dos grandes líderes do Velho Testamento, era a presença de Deus. Se o homem perdesse a presença de Deus e fosse negado por Cristo, negado por Deus, Deus abrisse mão, seria uma catástrofe. O coração do homem se desfalecia, não existia nada que pudesse pagar a presença do Espírito Santo na vida do homem. E da mesma forma, a Bíblia fala que eles estavam ali sendo guiados pelo Espírito Santo, então tinha que ter a manifestação do Espírito Santo. Aleluia. Qual era essa manifestação? Glória a Deus. Qual era essa ação? Na leitura oficial que nós lemos da mensagem, no versículo 8 do capítulo 7, do capítulo 6, diz que Estevão, ele era cheio de fé e de poder. Glória a Deus. A ação do Espírito Santo está aí. Ele não só cria em Cristo, ele não só cria no Espírito Santo, ele realizava as obras. O próprio Jesus diz que aquele que crê em mim realizará as minhas obras e farás ainda maior do que fiz. Entenda. Cristo foi um exemplo de poder, de audácia. Cristo foi um exemplo de glória. E ele fala que podemos realizar as mesmas ações, as mesmas obras, os mesmos prodígios, os mesmos sinais. Quantas vezes nós duvidamos? É por isso que muitas das vezes não acontecem e não surgem Estevãos nos dias atuais. Estevão era um homem cheio de fé e de poder. A Bíblia está falando aqui que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas espera aí, pastor, ele não foi consagrado, ele não foi ungido só diácono? E que história é essa de diácono estar fazendo milagre? Que história é essa de diácono estar curando as pessoas? Que história é essa de diácono estar fazendo sinais de prodígios? Que história é essa de diácono estar com destaque? Não, diácono é só para servir. Entenda, no início do cristianismo, os diáconos, eles até discipulavam, os diáconos até doutrinavam, os diáconos têm uma expressão extremamente importante na liturgia. Aleluia. Nós entendemos que a ação poderosa de Deus estava sobre a vida daquele homem. A ação poderosa de Deus, ela não poderia de forma alguma se mostrar de uma outra forma, a não ser através dos sinais, prodígios e milagres. E quando você começa a fazer o que é certo, quando você começa a fazer o que é bom, quando você começa a imitar as ações de Jesus, quando você começa a imitar os passos de Jesus, você já parou para pensar que todas as vezes que você está praticando o amor, toda vez que você está praticando a justiça, toda vez que você está praticando a verdade, geralmente invejosos crescem ao seu lado, invejosos te coram ao seu lado, invejosos projetam mal contra você. A Bíblia fala que Estevão se destaca no seu serviço em abençoar, no serviço em servir as pessoas no alimento, mas também se destaca em seu testemunho, em suas obras, se destaca na sua postura como cristão. E o principal destaque de Estevão era justamente a sabedoria que o Espírito de Deus estava lhe dando. A unção de graça, a unção de poder, a unção de sabedoria dada por Deus estava sobre a vida de Estevão. Falava-se sobre prodígios e milagres, sinais e milagres, mas entenda, a palavra estava sobre os lábios de Estevão. O testemunho dele mostrava o quanto ele amava aquele povo. E no meio daquela situação, no meio daquele povo necessitado e carente de Cristo, sempre existe pessoas invejosas. É verdade. No meio do povo sempre tem quem está querendo te testar. No meio do povo sempre tem alguém que está querendo te apontar. No meio do povo sempre tem alguém que está procurando falhas no seu comportamento, falhas nas suas atitudes. E muitas das vezes querem te confrontar, muitas das vezes querem te instruir porque é errado, muitas das vezes querem colocar dúvida nas suas palavras, muitas das vezes querem te contagiar com o pecado e com o erro. Mas entenda,
um homem lavado e remido no sangue do Cordeiro, que tem a vida no altar, que tem relacionamento e oração com Deus, um homem que tem uma vida de santificação, um homem que pratica a verdade, a justiça, o amor, um homem que anda, Senhor, aprovado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Em vez de ser contaminado, ele contagia. Em vez de ser contaminado, é ele quem leva a luz. As trevas não têm poder sobre a vida dele. Reuniu um grande número de pessoas em volta de Estevão. Estevão anunciando a palavra, Estevão fazendo os prodígios de milagres, invejosos o cercaram. E começou a surgir um grande debate, uma grande discussão, um grande despedisse. A Bíblia fala que os que estavam discutindo com ele não eram pessoas qualquer, eram pessoas sábias, cultas, eram pessoas entendidas. Olha só, o versículo 9 do capítulo 6 diz: e levantaram alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos. O que eram os que estavam da sinagoga dos libertos? Homens que se intitulavam hebreus, doutores da lei, conhecedores da lei mosaica, que praticavam, viviam a lei mosaica, que se intitulavam libertos do Evangelho de Cristo, libertos do caminho de Cristo, libertos do Evangelho, libertos da ação de Cristo. Eles se intitulavam libertos. Nos dias atuais, dizem os grandes teólogos e estudiosos que os que hoje são denominados libertos do Evangelho, na realidade são os satanistas. São pessoas que cultuam demônios, são pessoas que cultuam Satanás, que adoram o diabo. Esses se intitulam libertos. Então entenda que daqui não muda o contexto, a história não muda, o contexto está da mesma forma. Homens malignos, olha só, homens que eram da sinagoga dos chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cirícia, da Ásia, muitos reuniram e Estevão sozinho no meio. Só que entenda, um com Deus a maioria. Estava Estevão e o Espírito de Deus sobre a vida dele. Estava Estevão e a presença gloriosa de Deus sobre a vida dele. Às vezes o cerco se fecha. Homens poderosos, cultos, homens doutados, homens com grandes cargos eclesiásticos chegam em você para lhe pressionar. Mas o homem pode ser o mais simples, o homem pode ser aquele que menos tem cultura, estudo, o homem pode ser aquele que não tem tanta formação no ministério, mas que ele tem a presença de Deus, ele jamais estará só. É o Espírito de Deus que fala através dos lábios. E essa é a ação daquela situação. Surgiram situações de debates referente à lei, referente ao cristianismo, referente ao que era certo, referente ao que era errado aos olhos deles. Mas em tudo que eles colocavam em pauta, a Bíblia fala que o Espírito Santo falava sobre a boca de Estevão. Tudo que eles colocavam em dúvida, o Espírito Santo falava sobre a boca de Estevão. Tudo que eles colocavam ali para denegrir, o Espírito Santo estava sobre a boca de Estevão. O Espírito Santo está sobre a tua boca. O Espírito Santo continua te usando. O Espírito Santo continua manipulando e induzindo a sua vida ao querer bom, perfeito e agradável de Deus. Você continua se dispondo, você continua dizendo, como os grandes profetas passados diziam: Senhor, eis-me aqui. O Senhor continua se colocando nas mãos do Senhor, sabendo que Ele é fiel e poderoso para te honrar, para estar contigo no momento da aflição. Todas as vezes que Deus fala na palavra do Senhor: não temas, sou contigo, essa palavra é viva, verdadeira no teu coração. Olha só, circulavam ali Estevão, rodeado Estevão, surgiu tantos debates, tantas histórias, tanto despedício, e a Bíblia fala que nenhum deles conseguia mais debater, porque o Espírito Santo era com eles. Eles ficaram tão enfurecidos. É só você fazer o que é certo, você enfurece o diabo. É só você fazer o que é certo, Satanás se levanta. E entenda, se levanta para cair, porque aos nossos olhos, aos olhos da fé, aos olhos daqueles que têm temor no coração, não há medo. Não há medo, porque Cristo é fiel e está em nossas vidas. Às vezes nós não entendemos, mas é no momento da aflição que Deus te dá autoridade. A unção, a glória, a virtude, o poder vem de Deus para manifestar a glória do Senhor. Ele não te desampara, Ele não te deixa só, você não se decepciona com Deus. Ele é fiel em sua vida. Esta foi a ação que aconteceu ali. Homens
que estavam tentando ganhar no debate, e perderam de Alexandrina, e perderam da sinagoga dos libertos, e perderam os sirineus, e começou a perder e da Cilícia, e começou a perder. Aquele povo se reuniu. Você quer saber da coisa? Vamos acabar com a história desse tal Estevão? Vamos acabar com o ministério desse tal Estevão? Vamos acabar com a fama desse Estevão? Vamos acabar com as boas obras desse Estevão? Vamos acabar com os sinais, com os prodígios, com essas falas, com essas pregações? Vamos calar Estevão de uma vez? Às vezes o diabo faz reunião no inferno. Ele reúne, ele acomoda, ele faz reuniões com demônios para tentar destruir a sua vida. Mas entenda o que diz a palavra. A Bíblia fala que é Deus quem quebra o arco e corta a lança. É Deus que te faz liberto como um passarinho, escapa do laço do passarinheiro. É Ele que te dá livramento. É a presença de Deus na sua vida. É anjos ao seu redor para te guardar. É o Todo-Poderoso à sua frente, a tua retaguarda. É você guardado debaixo das asas do Onipotente, escondido no esconderijo do Altíssimo. Você não está só. Deus é contigo. Glória a Deus, eu creio, meu Pai. Eles se reuniram e projetaram o mal contra Estevão. Meu Deus. Pagaram para falsas testemunhas. Entenda, naquela época tinha uma lei, olha só, naquela época tinha uma lei que se alguém, qualquer um, falasse mal da lei mosaica, ou falasse mal do rei, falasse mal da liderança do governo, olha só, essas pessoas eram condenadas à morte por apedrejamento. Meu Deus. Entenda, se falar mal da lei mosaica, eles aprisionavam, levavam ao sinédrio, tomavam satisfação, se fosse provado com 2 testemunhas ou mais as falas, aquele homem era levado à morte. Entenda, é o que a religião hoje está tentando promulgar, está tentando matar muitos que estão tentando andar na direção do Senhor, andar conforme os valores do Senhor, andar conforme os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, as estruturas, as doutrinas do Senhor. Pessoas que estão tentando introduzir. Eu lembro todas as vezes que eu falo sobre as pessoas que estão tentando introduzir ou que estão tentando tirar algo dessa palavra. Entenda. Eu lembro lá em Apocalipse que fala que aquele que tirar algo desta palavra, aquele que tirar algo destas escrituras, lhe será tirado também parte da árvore da vida, e na entrada do reino dos céus perderá a sua salvação. E aquele que acrescentar, olha só, acrescentarão sobre ti também todos os males e maldições escritas nessa palavra. Então, dura coisa é o homem agir com falsidade, com mentira, com engano. Forjaram uma situação enganosa contra Estevão. Estevão era vítima, mas Estevão, cheio da graça, da sabedoria, cheio da presença, da unção do Espírito de Deus, ele não temia. Eles formularam cilada, incitaram o povo, incitaram os sacerdotes, ajudaram os anciões e acabaram lá agarrando e levando ele à presença do sinédrio para tomar satisfação. A situação apertou. Às vezes nós olhamos e falamos, agora não tem jeito. Às vezes a situação aperta e você fala, ih, agora eu perdi. Às vezes a situação fica sem saída, você fala, Deus, cadê o Senhor? Às vezes você fala, agora não tem o que eu faço, não tem como me defender. Senhor, fala por mim. Situações que às vezes parece que a perca é certa, que o erro, que o engano, que todas as trevas vão ganhar, vão sobressair naquela situação. Entenda, Cristo não te abandona. Entenda que Deus não te livra de algumas situações, mas Ele está com você em todas as situações. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lembra da ordenança do Império de Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor? Que era para todos, quando ouvisse o toque das buzinas, das citaras e de todo instrumento de música, quando tocasse, para todos se reclinar e adorar a estátua de ouro da imagem de Nabucodonosor, que se intitulava o rei, se sentiam Deus, que queria a adoração daquele povo. De repente, estava lá os 3 em pé, ninguém dobrou, ninguém se dobrou, o povo, a multidão todo começou a adorar por medo da morte. De repente, aqueles 3 em pé
são citados. Olha rei. Eita, papai. Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor que constituiu ele sobre o ministério babilônico. Foi o Senhor que deu brecha. Olha a idade do Senhor Deus. Tá aí, agora não fazem nem caso de ti. Agora estão aí, ó, não respeitam, não querem se curvar aos seus deuses, nem adorar a imagem, a escultura que o Senhor levantou. Entenda, a Bíblia fala que a ação, o feitio, o rosto, a fisionomia de rei Nabucodonosor, quando ouviu o desafio de Sadraque, Mesaque e Abednego, diz que a Bíblia fala que o rosto dele se desfez com raiva, com ódio. Entendam, o semblante dele se desfez com ódio. Ele falou: agora está na hora de vocês se prostrarem. Eles olham e falam assim: mas rapaz, não vamos adorar a sua imagem, a sua escultura não. Mas eu quero ver quem vai te livrar das minhas mãos, vão te lançar na fornalha de fogo. Olha, se Deus quiser nos livrar, nos livra. Mas mesmo que Ele não nos livre, não vamos adorar a sua imagem. Determinação, sabe o que é isso? A fé em Cristo Jesus, a fé no Deus Todo-Poderoso, que mesmo perdendo aos olhos humanos, você está ganhando com Cristo, mesmo a sua carne pode ter o risco de morte. A Bíblia nos ensina: não tema aquele que mata a carne, mas não tem poder de lançar a alma no inferno. Tema, porém, aquele que mata a carne e tem poder de lançar a sua alma no inferno. Eles sabiam em quem criam, eles sabiam o Deus que criam, sabiam o Deus que estava do lado deles. Eles foram lançados na fornalha. Deus não livrou eles de ser lançados na fornalha. Os soldados que os lançaram foram mortos, carbonizados na hora, com a abertura daquela fornalha. Mas dentro da fornalha estava Cristo Jesus passeando, dançando, saltando, pulando. Eles estavam brincando no fogo e nem cheiro de fumaça, nem um só fio do seu cabelo se queimou, porque Cristo era com eles. A visão de Estevão, naquela calúnia, naquela formação, naquele cerco, de todo mundo acusando das falsas testemunhas, dizendo: nós estamos cansados de ouvir ele dizer que esse tal Jesus de Nazaré vai destruir as leis mosaicas, esse templo, vai mudar os nossos costumes. Mentindo, ganharam para isso. Eita, Jesus. Ganhar. Olha, eu ensino uma coisa: ai daqueles que caem na mão do Todo-Poderoso. Essas pessoas que mentiram contra Estevão porque receberam propina, dinheiro. Isso é uma lição para muitos hoje. Cuidado, que tudo que vem fácil vai fácil, tudo tem um preço para se prestar conta. Verdade. A Bíblia fala que os líderes do Sinédrio, os responsáveis para acusar, para dar a legalidade de morte ou vida, quando ouviram as acusações, que olharam para Estevão, em vez de olhar um homem triste, ou um homem com ódio, um homem carrancudo querendo vingança, um homem querendo se defender com palavras, com ações mais rígidas, sabe que viram no rosto de Estevão? Paz. Viram no rosto de Estevão a glória do Espírito de Deus. Viram no rosto de Estevão como o rosto de um anjo, sabendo por quem estava sendo guardado, por quem estava sendo protegido, por quem estava sendo defendido, sabendo que a presença gloriosa nos dá paz, nos dá alegria. Não é a paz que o mundo dá. O mundo não entende, dinheiro não compra a paz que o Espírito Santo nos dá. Não compra. Obrigado, meu Deus. Ele estava tranquilo. Estevão estava em paz. Mas pastor, eles estavam acusando, eles iam matar, era mentira, ele estava sendo injustiçado. E em tudo isso, Estevão estava glorificando a Deus em sua alma. Estevão estava glorificando o Espírito Santo, estava glorificando a presença de Cristo em sua vida. O relacionamento era uma hora dessa que Estevão olhou para si e falou assim: obrigado, Jesus, por ter consagrado, por ter jejuado, por ter orado. Obrigado pelo Senhor ter me dado fé em tua palavra. Obrigado pela presença do teu Espírito Santo. Obrigado pelo meu nome escrito no livro da vida. Obrigado pela salvação. Obrigado pela remissão. Obrigado por ter, Senhor, pagado o preço na cruz do Calvário, se apropriado na minha condenação. Obrigado pela vida eterna que me prometeste. Obrigado pela ressurreição. Obrigado, Senhor, por ter me dado um bom exemplo de vida. Obrigado por ter colocado amor ao próximo. Obrigado por tua sabedoria. Obrigado. O íntimo do coração de Estevão talvez estaria ali glorificando a Deus. Talvez estaria ali cheio de gozo, de glória de Deus.
você olhar para um homem que está sendo acusado injustamente, e aquela acusação pode resumir a vida dele em morte em alguns instantes, e você olha para um homem desse sendo injustiçado e ele está com o rosto de anjo. É só Deus na causa. Eu não sei aonde vai a sua fé, eu não sei o tamanho da sua fé, eu não sei como está a sua fé, mas hoje, em nome de Jesus, eu profetizo fé em sua vida. Hoje, em nome de Jesus, eu profetizo a presença do Espírito de Deus em sua vida. Hoje, em nome de Jesus, eu profetizo relacionamento com Deus através da oração em tuas vidas. Eu profetizo um encontro através de Cristo Jesus com Deus em sua vida. Em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor. Em nome de Jesus, receba a presença do Espírito de Deus. Não importa o que o mundo tenta mostrar a sua carranca, não importa o que o mundo tenta te amedrontar com suas ameaças, a sua vida tem um dono, você tem um dono, não está só, é Deus que está ao seu lado. A paz, a glória. Você vê que a história de Estevão foi comprovada através da sua defesa. Os do Sinédrio olharam para eles: vem cá, tudo isso que estão falando, que estão te acusando, que estão te apontando, é verdade ou não é? Estevão começa a falar, Estevão começa a se relacionar com eles, Estevão começa a falar: ó, boa tarde, anciões, boa tarde, pais, boa tarde a todos que estão presentes. E começa a contar histórias, que é a história de todo o Velho Testamento. Eita Deus, aleluia. Havia um homem, Abraão, chamado por Deus. Começa a contar a história de Abraão. Depois começa a contar a história de Isaac, a história de Jacó, dos 12 patriarcas, a história de José, a história do Egito. Começa a contar a história de Moisés, começa a contar a história do nascimento de Moisés, começa a contar a história que Moisés saiu fugindo porque matou um egípcio. Começa a mostrar a história dele conversando com a sarça ardente no Monte Horebe. Começa a contar a história dele sendo o resgatador, que Deus lhe dava autoridade para voltar e resgatar aquele povo. Ele começa a descrever todo o Velho Testamento, toda a lei mosaica, tudo que eles tinham por lei, que eles tinham por certo, que eles tinham por obrigação. Estevão estava com tudo na ponta da língua. Ele não desacatou a lei, ele não infringiu a lei. Ele estava em pleno e sabendo de tudo o que estava acontecendo, das acusações, e mostrou para ele que ele não era leigo. Mostrou para os líderes do Sinédrio que ele não estava leigo, que ele sabia o que estava fazendo, que ele não estava infringindo as leis. Mas entenda, a justiça é uma coisa que Deus ama. Aleluia. A justiça é uma coisa que Deus é apaixonado. É verdade. A verdade é uma coisa que Deus é apaixonado. A Bíblia fala que o próprio Cristo se intitula a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. A verdade é uma coisa que quando é mostrada, ela liberta. Se não liberta, a pessoa não quer ser liberta pela verdade, causa no mínimo um constrangimento intenso. Causa no mínimo um confronto intenso. E nós sabemos que Estevão, no fim da sua palestra, no fim da expressão de todo o Velho Testamento, de toda a lei mosaica, ele aponta para todos que estavam ali. E ele fala, está lá no versículo 51 do capítulo 7. Diz assim: homens de dura cerviz, de dura face, incircuncisos de coração e de ouvido. Olha só. Eles tinham poder de mandar matar Estevão apedrejado. Ele cata e começa a apontar o que estava dentro do coração deles. Eles estavam ali para defender a lei, mas estavam ali para viver a compaixão e a misericórdia que Deus sempre promulgou através de Cristo Jesus. Aleluia. Ele cata e fala: vocês são incircuncisos, não têm a marca da promessa em teu coração e em teus ouvidos, não vivem a compaixão. Vós sempre resistiu ao Espírito Santo, assim sois vós como os vossos pais. Sempre resistiu o chamado do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, o querer do Espírito Santo. Sabe quem são? Vocês são imitadores dos seus pais, que mataram os profetas, que perseguiram os profetas, que prenderam os profetas, que tentaram calar os antigos profetas. Vocês são iguais. Meu Deus.
Não querem saber do amor de Deus, não querem saber da compaixão de Deus. Vocês querem justificar a lei, para através da lei viver um cinismo, uma falsa lei que vocês pregam, mas não praticam. Meu Deus, é forte. Sabe, Estevão começa a desmascarar. E a Bíblia fala no versículo, olha só, versículo 54. E ouvindo isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Como é difícil uma pessoa que vive no erro ser confrontada, né? Como é difícil uma pessoa que está em pecado, está na iniquidade, está nos erros, ser apontado os seus erros. As pessoas não entendem. As pessoas não entendem. O confronto traz mudança. Se você nunca mostrar o erro da pessoa, ela vai viver naquele erro para o resto da vida. E se ela morrer naquele pecado, e você como homem de Deus não promulgar, não falar a verdade do Evangelho, confrontando para que haja conversão, Deus cobra o sangue dela das suas mãos. Meu Deus. Mas se você falar e ela não der ouvido, não quer dar crédito, vai continuar vivendo e morrer no pecado, o sangue dela das suas mãos, você está inocente, é limpo das suas mãos. Aleluia. Entenda a responsabilidade que Estevão tinha ali. Ele não ia deixar aquele cinismo, aquela junção, aquela corva, aquela corja que estava ali sobressair sem falar a verdade. Eles estavam com tanto ódio em seus corações, tão enfurecido em seus corações, que a expressão de todos que estavam ali, não foi um nem dois, todos, era de ranger os dentes de ódio, querendo matar Estevão com as suas próprias mãos ali mesmo. Entenda, é complicada a situação. Mas Deus, Ele sempre mostra que quando você é repreendido, quando você é corrigido, quando você é admoestado, a admoestação, a correção, a repreensão, muitas das vezes não é aceita na hora. A pessoa que está sendo repreendida, muitas das vezes ela não quer aceitar aquela situação. Não, que história é essa? Não, eu não mereço isso não. E aí a Bíblia fala que com o passar do tempo, os que foram repreendidos acabam entendendo que aquela repreensão gera justiça e paz. Eles precisavam de ouvir para mudar, precisavam de ouvir para se arrepender, precisavam de ouvir para ter uma conduta transformada no teu ser. Essa era a ação do Espírito Santo ali. Mas aqueles homens, era como diz Estevão, com o rosto duro, semblante duro, coração de pedra, não queriam saber de compaixão e de misericórdia, se enfureceram a ser confrontados. E a Bíblia fala que todos eles, olha só, versículo 57, mas eles gritavam com grande voz, tapando os ouvidos, e arremeteram ou agarraram eles unanimemente, todos contra ele. Todos contra eles. E expulsando eles da cidade. O apedrejamento, a sentença de morte por apedrejamento, nunca era feita dentro dos muros de Jerusalém, nunca era feito dentro da cidade. Eles arrastaram ele. Eu imagino a brutalidade, eu imagino a ignorância, eu imagino a força, eu imagino a injustiça de estar arrastando Estevão ali no meio daquele povo. O ódio. Satanás tem ódio de você. Pratique o amor para você ver como Cristo é na sua vida. E que toda investida do diabo, ela acaba se tornando infrutífera quando você está na presença de Deus. Mas você fala, como assim, pastor? Eles agarraram Estevão, estavam lançando para fora da cidade, iam matar ele apedrejada, e você fala que a ação do diabo não teve vitória. Ouve o que eu estou falando. Concluindo a história, já acabou nos tempos, oh glória. A Bíblia fala que arrastaram ele para fora da cidade. Arrastaram Estevão para fora da cidade. Mas antes, a Bíblia fala que, oh glória, Estevão cheio do Espírito Santo, versículo 55 diz assim, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha só, a sentença de morte foi declarada. Ele sabia que todos ali iam matá-los a pedrada. Era para ele estar tremendo de medo. Era talvez para ele estar revoltado. Estou falando a verdade e mesmo assim estou sendo injustiçado. Eles ajuntaram falsas testemunhas contra mim.
incitaram todo esse povo contra mim. Mas as minhas ações eram benevolentes, as minhas obras eram boas. Eu estava pregando o evangelho, fazendo milagre, curando, expulsando demônios, estava realizando, imitando os sinais de Cristo. Todo esse povo gostava das minhas ações, até que inventaram esse falso contra mim. E agora estou sendo levado para fora da cidade para ser morto a pedrada. Deus, cadê você? Talvez se o homem não tivesse uma visão espiritual, talvez estaria ali cobrando a Deus, contendendo com Deus, perdão. Mas a Bíblia fala que ele não tinha perdido a presença do Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele não tinha perdido a comunhão com o Espírito Santo. Ele não tinha perdido a comunhão com o próprio Deus. E a Bíblia fala que de repente ele fixa os olhos no alto, ele fixa os olhos nos céus. E o próprio Deus, sentado no trono, se mostra, o próprio Cristo, ao lado direito de Deus, em pé do lado do trono, se mostra. E ele fala em alta voz: eis que vejo os céus abertos. Olha aí, Jesus. Parou para pensar que essa foi a frase que mais doeu no diabo? Essa foi a frase que mais doeu nos demônios. Essa foi a frase que mais sacudiu ali o ego dos demônios, o ego das pessoas que estavam ali tentando matá-lo. Verdade. E a Bíblia fala que quando eles começam a apedrejá-lo, eles começam a matá-lo a pedrada, ele se põe de joelho e grita: Pai, perdoa-nos. Eita, papai. Para pensar que as ações não mudaram das ações de Cristo. Eu fico pensando, você que quer andar nos caminhos do Senhor, você precisa aprender com Cristo. O que Ele mais tem prazer é que o homem entenda que ser cristão é ser uma pessoa que imita os passos do Senhor, que imita o caminhar do Senhor, a conduta do Senhor, que imita o que Cristo faria nas ações de angústia. Aleluia. Se nós fôssemos olhar pelo olhar carnal, talvez ele estaria pedindo vingança. Talvez com o olhar carnal ele poderia estar ali justificando: Deus, mata esse povo, desce fogo do céu, como João falou quando foi confrontado. Verdade. Mas no momento da sua morte, ele olha para aquele povo e fala: Pai, perdoa-lhes. Aleluia. Perdoa eles. A Bíblia fala que ele morreu e se tornou o primeiro mártir. Aleluia. Ele morreu e foi acolhido nos céus. Glória a Deus. Ele morreu e o próprio Jesus o recepcionou. Ele morreu e se encontrou. E não existe maior ou melhor feito para a vida do homem do que se encontrar com Cristo Jesus. Aleluia, meu Deus. Hoje Cristo Jesus dá uma oportunidade para muitos se tornarem filhos, Verdade. para voltarem ao relacionamento com Deus, Glória a Deus. para voltarem à comunhão, à união. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para que isso acontecesse, Aleluia. para que o homem desse crédito ao poder dessas palavras e se voltasse novamente aos caminhos do Senhor, porque o único caminho, verdade e vida hoje está com os braços abertos, procurando ter novamente relacionamento com você. A oração fez de Estevão amigo de Deus. A oração pode fazer de você hoje amigo de Cristo Jesus. Abra o teu coração. Abra o teu coração e volte a orar. Abra o teu coração e volte a confiar. Abra o teu coração, volte a ter fé. Abra o teu coração, volte a se unir a Cristo. Ele continua te amando com a mesma intensidade. Mostrou o amor que ele tinha a Estevão ao mostrar os céus abertos e se mostrar ao lado de Deus. Jesus Cristo quer te recepcionar. A Bíblia fala que após a morte segue-se o juízo de Deus. A Bíblia fala que após a morte o homem ele vai se encontrar com Deus para dar satisfação da sua vida. É verdade, meu Pai. Hoje a oportunidade de salvação é dada. Aleluia. Cristo continua amando da mesma intensidade, da mesma forma. Glória a Deus. Eu convido você a ter fé e a praticar essa fé. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus.